Vamos aqui acompanhar então o áudio divulgado pela CBF no lance do segundo pênalti do Palmeiras, sofrido pelo Rafael Veiga. O áudio do VAR para você que se liga aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, que está chegando agora, já deixando o seu like. Se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você também que nos acompanha em todo o Brasil pelas nossas afiliadas na rede Jovem Pan News. O áudio do VAR no segundo pênalti do Palmeiras em cima do Rafael Veiga em Sport 1, Palmeiras 2. Vamos lá. Braço na troca, a bola fica com branco. Os áudios é preocupante. Marcado o pênalti, eu preciso checar quem joga. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar. Ó, o toque, ele chega a. Não, volta. Ele vai tocar na bola, vai um pouquinho antes. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais, que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Estamos na escuta. A gente tá checando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim. Tem a 6 também, tá? Volta esse pra mim, viu? Porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver pela 6? Gerar as câmeras? Não, ele tem. Quer ver pela 6? Depois me dá em 3A aqui também, ó. 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles. Essa é a 3A, tá? Você quer ver pela 6? Tá boa, pela a 6. 6 tá aérea, tá? Tem a goal line também, se você precisar. Eu preciso. Vem frame a frame agora, que eu quero ver se ele começa. Faz o procedimento aí que a gente tá checando. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Vai lá. Me deu que o pênalti está confirmado. Vamos de 7 minutos. Tá chegando 45. Vamos de 7. Cabeça claramente, todos habilitados. Pode seguir. Seguindo velocidade real, tá? Vamos pro domínio, ok. Não precisa cabeça. Agora, esse domínio aqui. Vitor, não precisa ficar aí não, deixa comigo. Eu quero ver se a mão do atacante de branco, se tem mão. Não, ele domina no peito aqui. Isso. Roda a Sai, câmera. por favor, que ele já confirmou. Deixa seguir. Ele joga no peito. Deixa seguir. Me dá uma aberta. Dá uma aberta. Seguindo. Tá muito sensível. Ok, habilitado claramente. Deixa seguir. A bola vai voltar pra ele mesmo. Calma. Aí ele dribla e é calçado. Volta pra mim naquela imagem da alta fechada. 7 minutos. Já me deu ok, pode sair. A PP tá checado também, tá? O APP tá checado também. Penal confirmado, APP checado. Esse é o lance e ontem eu até na transmissão pensei assim, o VAR talvez não tenha chamado, não tenha feito análise por se tratar de um lance interpretativo, deve ter dessa forma entendido o VAR e não chamou o árbitro não foi ver no monitor por conta disso, lance interpretativo, o VAR não quis se meter, mas a gente está vendo que o VAR deu pênalti também, hein? A equipe do VAR deu pênalti. Deu um outro pênalti no lance. O árbitro provavelmente... Porque o árbitro, que beleza, hein? Caiu aqui. Mas o árbitro não marcou o pênalti na queda do meu microfone por enquanto, aguardemos. Mas assim, o árbitro deu um pênalti pelo pacote, talvez. Pela entrada do Matheus Alexandre, a primeira, que pega na bola, né? E depois trança como a interpretação do VAR. O VAR confirmou o pênalti pelo segundo momento. Mas o VAR, para mim, ele já erra no primeiro, quando ele fala que não houve mudança na trajetória da bola. Claramente, quando o Matheus toca na bola, ela muda de trajetória. Fica até sob o domínio do Veiga um pouco, mas para mim ela já tira e para mim já não há nada ali. O que o VAR acaba pelo papo, e aí o árbitro acaba indo na do VAR, é o seguinte, o Bruno Arleu, que depois haveria o pé do Veiga teria ficado trancado pela sola do pé do lateral direito do Sport. Para mim, não. Para mim é uma sequência natural. Não há um movimento adicional. Minha querida colega de SBT, a Nadine, tem um vídeo muito legal que você pode acessar no Instagram falando. É um movimento continuado. O Matheus, ele pega na bola e depois continua, porque, de novo, não dá para arrancar o pé, ou a mão, o braço, qualquer outra circunstância ou situação. E aí pega no Veiga, mas uma sequência absolutamente natural. Tá? Então eu não teria marcado o pênalti, mesmo com a explicação do VAR, e de novo vários palmeirenses, a esmagadora maioria vieram me cobrar, a mim é o Marcos, vocês não são palmeirenses, vocês querem ganhar like da torcida do Corinthians. De novo, o Marcos não vive de ganhar likes. Eu, graças a Deus, trabalhando no meu trabalho, né?
nas várias emissoras, inclusive na loja de camisas que eu tenho, eu não preciso de like para trabalhar. Claro que às vezes até dá uns outros negócios a mais, tudo bem. Mas, de novo, o meu trabalho não é para ser influenciador, é para ser jornalista e eu também trabalho como influencer, mas não é seguidores. Aliás, beijo para Marina Carlotti, que é minha social media, que reclama toda vez que eu faço umas postagens, sabe aquelas postagens do pilhado que ele faz assim? As minhas não tem aquele negócio assim, mas eu falo mais de humanidade do que política, mas normalmente quando eu faço a postagem eu perco de 5 a 6 mil seguidores. E como diz o pilhado, o bom do nosso programa é isso, a gente fala aquilo que a gente pensa, a gente não quer fazer média, e eu acho também que não foi pênalti, ponto. Eu só acho que quem fala o que pensa não pensa no que fala. Tá, mas basicamente é uma outra grande polêmica. É outro debate. Polêmica, exato. Eu sou o Murubete, que em cima do mundo a gente vê os vários lados da questão. A gente busca sempre a melhor versão possível dos fatos, sem ter a prepotência de achar que a gente sabe, mas enfim. Mas, de novo, não é para pegar ou ter mais like de outras torcidas, não é isso. Realmente eu sou mais criticado e detonado, e muitas vezes com razão e paixão pelo palmeirense, faz parte do jogo, né? Os mesmos palmeirenses que detonam o Abel também me detonam, e eu tenho a honra de estar nesse caso na companhia do Abel, que merece ser criticado também. Como a arbitragem ontem merece ser criticada. Agora, aí entra um pouco o palmeirense, também não é o caso de aldeões pegarem tochas e irem na sede da CBF ou da comissão de arbitragem, porque só se ajuda o Palmeiras. Sim, nos últimos lances eu não teria marcado o pênalti do Vitor Roque no Allianz Parque contra o São Paulo, eu não teria marcado esse pênalti. Daí achar que é um esquema de favorecimento, esquema Crefisa-Fã, é o Pix da Leila. Primeiro porque a Crefisa e a Fã já não pagam mais o peito, as costas do Palmeiras estão muito bem vendidas, e mérito da Leila Pereira também, que economiza o dinheiro da Crefisa-Fã e recebe grandes patrocinadores como a Sportingbet, a Fictor agora também, a Sil, enfim, todos os patrocinadores do Palmeiras estão ganhando muito dinheiro como nunca ganhou, mérito da atual gestão, do Maurício Gagliotti, do Paulo Nobre, da W Torre, da Allianz Parque, de tudo. Enfim, do momento espetacular que a Leila é sim responsável, mas não é quem inventou o Palmeiras, nem a bola, nem e outras bandeiras que ela muito bem impunha ou espertamente impunha. Parabéns. Mas enfim, agora de novo que tem todo um esquema de favorecimento na segunda rodada do Brasileirão, até porque as arbitragens são outras. O Paulistão é a Federação Paulista de Futebol, a CBF é outra administração, embora o Reinaldo agora seja um dos 8 vice-presidentes também. Que entidade tem 8 vice-presidentes, mas faz parte, né? Leiam a revista Piauí sempre, sobretudo a matéria do Alain de Abreu, se eu não me engano, o repórter fez um trabalho... E essa reportagem mostra que a arbitragem não é prioridade, hein? Essa reportagem mostrou que a arbitragem não é prioridade da CBF. O Rodrigo Cita está fazendo, está faltando dinheiro para muitas coisas e está sobrando, evidentemente, para um mensalinho de mais de 200 pau para os... Mas o cara... Quanto é 215? 215. Não, e com o detalhe, que foi pouco comentado, porque de novo a gente lê a manchete e não vai ler a reportagem. São 16 salários. Não é só 200 pau por mês, chega quase, são 16 salários. Tem 13º, 4º, 5º, são 16 salários de mais de 200 pau para os presidentes das capitanias hereditárias. Né? Subiu de 50 mil para 215. 50 era um pouquinho mais, né? Porque tem tal. Acho que é isso, né? Subiu de 50 para 215 mil. Eu tenho aqui a reportagem. Salário dos presidentes das federações. Brilhante trabalho, mais um da revista Piauí. Mas o Porcari mandou aqui, ó. A imagem do Esporte Palmeiras, Rafael Porcari, especialista em arbitragem. Se você estiver aí, repare que o Abel cumprimentou o árbitro, o quarto árbitro, os bandeiras, e se bobear, quase manda um salve para o VAR e o assistente de vídeo, o AVAR, né? É curioso, pois ele não tem esse costume. Lembra que ele não cumprimentou o Caixinha num jogo, pois alegou que depois da partida deve se retirar ao vestiário? É a pontuação que faz aqui o Rafael Porcari. E ele ainda manda. O Flávio Rodrigues de Souza, do pênalti do Arboleda, no Vitor Roque, apitou ontem Primavera e Capivariano, final da A2. 2-1. Reciclagem para os árbitros. Então, o Flávio Rodrigues de Souza apitou pela Série A2, aquele responsável pelo pênalti do Arboleda no Vitor Roque, deu muita polêmica na semifinal do Campeonato Paulista. Bruno Prado, o que você achou desse lance? Ao toque na bola do Matheus Alexandre, e eu não achei pênalti. Acho que tem um toque na bola primeiro. Se tem um toque na bola, a disputa de bola. E o Veiga cai depois. Queria saber a sua opinião, Bruno Prado. Para mim também não foi nada. Para mim uma disputa normal de jogo, de bola. O Matheus Alexandre toca na bola. Para mim não foi nada. Eu não marcaria absolutamente nada. Um pênalti que acabou decidindo o jogo e que não foi. Eu não marcaria. Para mim um erro grave da arbitragem. E aí tem aquele lance na saída de bola do Sport, do goleiro Kaique França, que ali eu achei mais pênalti do que esse do Rafael Veiga. O outro não foi, esse também não foi. Mas... Também não achou que não foi? Não. O goleiro pegou a bola. Para mim o Kaique vai... Ele erra e depois... Errou. Para mim ali, para mim... Uma saída bem estranha. Lance discutível, mas para mim também não foi nada.
Vampeta, pra você, o lance do Rafael Veiga. Então é discutível, né? Interpretativo, assim, não vejo um absurdo, os absurdos ter dado o pênalti, não. E a gente tem aqui o desabafo do vice-presidente do esporte contra a arbitragem. O Lucas Lima também falou, camisa 10 do esporte, deu assistência pro gol do Barleta ontem. O Lucas Lima, que tem passagem pelo Palmeiras, campeão brasileiro em 2018 pelo Palmeiras, fez parte do grupo que conquistou 2 vezes a Libertadores na era Abel Ferreira, o Lucas Lima. Mas antes do camisa 10 do Leão, do esporte, a gente vai conferir aqui o desabafo do vice-presidente do esporte, Guilherme Falcão. Vamos lá. Não consigo entender como, numa partida em que há árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance, que foi muito claro. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira, né? O presidente Edinaldo, a gente vê que ele tem tentado mudar a arbitragem, fez alterações profundas na gestão da arbitragem brasileira. É um homem bem intencionado, tem buscado obter soluções para o problema da arbitragem, mas simplesmente não se conseguem árbitros de qualidade dentro do futebol brasileiro. O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora do Brasil começar a importar árbitro também. Porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós temos uma das principais ligas do mundo, uma das mais competitivas. Está aqui um professor europeu, outro que deu entrevista a vocês há pouco, também vindo de Portugal, grandes treinadores, grandes profissionais que estão aqui dedicando tempo, trabalho, empenho, suas carreiras para serem maculadas, para serem prejudicadas por esse tipo de trabalho. Hoje, nós temos mais um capítulo negro na história do futebol brasileiro sendo escrito. Foi escrito hoje aqui na Ilha do Retiro, na frente de todos vocês. E a gente não pode aqui abdicar de se indignar com esse tipo de situação. A gente não pode aqui abdicar de omitir, de achar que é trivial. Desculpa, foi mais um erro que aconteceu. O Sport está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 3 pênaltis marcados contra ele, 2 que não foram. Não existiram 2 penalidades que foram marcadas contra o Sport. O primeiro jogo lá do São Paulo e esse jogo agora aqui contra o Palmeiras. Por que isso? Eu não vou estar aqui vitimizando que é o CEP, que é isso. Não, porque a gente sabe que tem outros times que estão aqui também que estão sofrendo a mesma coisa que o Sport está sofrendo hoje. O produto Campeonato Brasileiro, eu vou repetir, se a gente quer ser uma liga de ponta, a gente precisa cuidar da arbitragem. Os árbitros do Brasil, não adianta mandar para reciclagem, não adianta, não serve, não presta, não está no nível do campeonato. Tá aí, portanto, a declaração do vice-presidente do esporte, Guilherme Falcão, protestando contra a arbitragem. O goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, também se manifestou, falou sobre o lance, ficou na bronca com o pênalti dado a favor do time alviverde contra o Sport. E a gente tem um vídeo aqui do Marcos nas redes sociais, ídolo do Palmeiras, o Marcão. Vamos lá. Fala, amigos. Passando aqui para comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Tá aí, ó. Até o Marcos, ídolo do Palmeiras, falando que prefere empatar ou perder o jogo do que ganhar dessa forma. Marcos, ídolo do Palmeiras, se manifestando aí nas redes sociais. A verdade é que todo mundo irritado com a arbitragem. Teve polêmica ou lances discutíveis em quase todos os jogos da rodada do Brasileirão. Teve o jogo do Santos, que foi um absurdo. Ainda bem que o VAR estava lá para chamar. O árbitro lá deu um pênalti lá contra o Bahia, que foi uma coisa de... A bola bateu na cara do jogador do Bahia. Ele ia dar mão e pênalti. E ontem, nesse jogo do Palmeiras, foi o Bruno Arleu de Araújo.
E aí a gente achou que o VAR não tinha analisado o lance por se tratar de um lance interpretativo. Mas a gente acompanhou aqui o áudio do VAR que sim, o árbitro de vídeo, o assistente, analisou o lance. E aí tem isso também, o árbitro de campo, ele marca e espera ser corrigido pelo VAR. O VAR não corrige. Aí o árbitro de campo fica, não, beleza, ele tô grandão. Ter ido no VAR, tô grandão, isso, né? fui lá, beleza, tá certo. Não, o VAR não discutiu. Se tem 3 caras ali, 4 árbitros, assistentes de vídeo, que estão vendo o lance e os 4 estão me falando no ponto que tá certo. Mas um não podia, Malta, chegar assim, eu sei que fez a arbitragem. Dá pra vir aqui ver, pra você ver o que a gente tá falando? Dá pra dar uma olhada no VAR? Aí você usa a regra 19 ou 36, não tá no protocolo, mas você pode eventualmente, fora do ar, em todos os sentidos, combinar com o cabine do VAR. Quando você achar alguma coisa que eu mesmo estou em dúvida, você pode até fazer sinal. Você pode até fazer combinado, não estou falando que isso exista, tá? Mas conversando com... Não, eu estou falando assim, Não, ele está discutindo, mas o árbitro... Não dá para você viver pode, aqui. o árbitro pode, uma questão inteligente, falar, olha, como, gente, isso tem... Não estou dizendo que tenha, tá? Mas você pode ser combinado. O árbitro dá um sinal para o VAR, pode ser físico mesmo no papo. Olha, eu marquei isso, entendeu? O que você... não, o que você não. Olha, a minha marcação é pênalti pro contato, tá certo? Se ele falar não tá certo, o cara pega e fala, vem ver aqui. Porque isso, gente, primeiro isso é humano. Você tá indo... Como a gente tem aqui. Ontem mesmo na transmissão da Jovem Pan, acho que não foi pênalti, deixa eu ver. Aí eu vi, não foi mesmo. Ok. Então, você combinar um jeito que é a regra 38, não está no protocolo, mas dá um jeitinho de ver. Agora, só para deixar claro, a orientação para esse Campeonato Brasileiro, e a gente já está observando essa orientação, é o seguinte, o VAR menos invasivo, ou seja, o VAR, por orientação da Comissão de Arbitragem do Rodrigo Martins Sintra, que está no lugar do Wilson Carlos Seneme, é de cada vez menos o VAR aparecer. Aí se está certo ou errado, a gente vai saber, né? Porque está errado, né? Porque um dos problemas do VAR no Brasil é que o VAR muitas vezes chamava e piorava a coisa. Quantas vezes, digamos, uma decisão de campo era mais acertada, o VAR chegava, chamava e complicava tudo, ou embolava, ou fazia algo ainda pior do que a decisão de campo. Então a orientação é essa, a gente precisa estar preparado para isso, e isso é público e notório mesmo. A orientação da comissão de arbitragem é que o VAR interfira menos na decisão de campo. E ontem são os 2 casos. Esse, para mim, é um ainda pior, que é a expulsão do Jonathan Jesus, né? Do Cruzeiro no começo dos minutos no Beira-Rio. E a gente vai chegar nesse lance. Sobre isso que eu fiz aqui o questionamento, o árbitro, o professor Rafael Porcari escreveu, o árbitro pode ter a iniciativa de pedir ao VAR para abrir um processo de revisão. O que significa? Forneça as imagens para analisar, para eu poder analisar. Pois ele, Bruno Arleu, quer ver se realmente foi. Mas o Bruno Arleu não pediu e a gente conferiu aqui o áudio do VAR. O mais surreal, eu acho que desse áudio, é a interpretação do árbitro de vídeo dizendo que não muda a trajetória da bola, Bruno Prado. Ele diz que não muda a trajetória da bola e a gente vê claramente que o Matheus Alexandre toca na bola primeiro. Sim, toca na bola. Foi um erro de arbitragem aí. Para mim não foi absolutamente nada, como alguns erros aconteceram na rodada, mas a gente viu ali a reclamação do dirigente do Sport. Eu nunca levei a sério a reclamação de dirigente, nunca vi nenhuma vontade em melhorar a arbitragem, é sempre a questão, eu fui prejudicado, eu vou reclamar, quando eu não sou prejudicado, eu não vou reclamar. O Palmeiras, ninguém falou ontem que a arbitragem foi ruim, e assim é com todos os clubes. E depois da eleição da CBF, levo menos a sério qualquer reclamação de dirigente. Pontualmente ontem o time dele foi prejudicado? Foi, mas o Sport, como todos os clubes brasileiros, eles consideram boa a atual gestão, então, portanto, não levo a sério nenhuma reclamação de dirigente de nenhum clube. O VAR disse o seguinte, ele toca na bola, mas ela não muda de direção, dando prosseguimento à jogada ao calço. E a gente acompanhou, enquanto o Bruno comentava aqui, o lance, porque ao toque na bola, e a bola muda de direção. A gente está acompanhando, a imagem não deixa mentir, a gente está acompanhando aqui com imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, que ao toque na bola do Matheus Alexandre. E tem um detalhe sobre esse lance aí, porque o Veiga tenta dar o passe pro Vitor Roque, a bola bate no Matheus Alexandre e volta pro Veiga. E depois o Veiga, ele tenta driblar ali o Matheus Alexandre, passar para os jogadores do Sport, e o Vitor Roque estava livre aqui. Se o Veiga tenta dar o passe de novo no Vitor Roque, não sei não se o Vitor Roque não teria chance de fazer o gol. Fico com essa dúvida. Mas foi a decisão tomada pelo jogador em campo, o pênalti foi marcado logo na sequência e a gente está tendo esse debate aqui hoje, se foi ou se não foi pênalti a favor do Palmeiras e debatendo e discutindo aqui a atuação do árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, e do VAR.
do assistente de vídeo nesse lance envolvendo o Rafael Veiga e o Matheus Alexandre do Sport Recife. Mauro Betti, é essa interpretação do VAR que também causa incômodo nos torcedores, principalmente na diretoria do esporte, que a gente acompanhou aqui, falando até em trazer árbitro de fora. Eu também não acho que a solução por exemplo, São Paulo tem, inclusive, a chefia de arbitragem do argentino, competente. O CBF já tem também outros árbitros internacionais, mas essa coisa, não, tira, afasta, recicla, põe na geladeira, não vai ter mais gente para apitar no Brasil. Aí então traz de fora, eu não acho. Um dos maiores erros da história da arbitragem brasileira foi do Javier Castrilli. Para mim, nos 4 gols. O maior é o pênalti que ele deu a favor do Corinthians na semifinal, naquele sábado à tarde do Paulista de 98 contra a Portuguesa, que não foi nada. Cruzamento do Fernando Diniz, né? Que o César sai o joelho, a bola bate no peito, ele marca pênalti. Mas para mim, os 4 gols foram irregulares. Eu não marcaria o primeiro pênalti do Corinthians, não marcaria menos no segundo, e para mim os 2 gols da Portuguesa estavam em impedimento. Mas enfim, é uma arbitragem que também não foi facilitada, e ele apitou, errou e foi embora e não voltou mais, virou até sinônimo Javier Castrilli. Mas enfim, a gente está num momento que, de novo, os árbitros não se ajudam, ninguém ajuda a arbitragem, os jogadores não ajudam, né? Os treinadores menos ainda, né? Não sei se nem você vai falar de mais um chilique do Subeldia, de tantos do Abel. Vamos. Né? Então, de novo. Então falando de Subeldia. Elogiou a arbitragem, vamos ajudar. Não, está corretíssimo também nisso, Rogério, mas de novo, quem que são os mais amarelados e avermelhados, os mais indisciplinados treinadores do Brasil? Um argentino e um português. Ainda bem que o juiz lá errou e o VAR chamou. Eu também ia continuar com o mesmo discurso. Não, assim, tem uma coisa, o futebol hoje é cada vez mais difícil de apitar, porque ninguém ajuda o árbitro, os árbitros não se ajudam, a formação é muito complicada, ok. Mas também porque o futebol é muito mais rápido. O futebol, os esportes, a vida é muito mais acelerada e acelerada, há muito mais contato, muito mais choque, inclusive de cabeça e tal, e é muito mais difícil apitar mesmo. E hoje, mesmo com a tecnologia, às vezes o próprio VAR atrapalha. Não é só no Brasil, a gente vê em Champions, vê Premier League, vê outros lugares também. Aqui no Brasil, realmente, o nível de erro é pior, e aqui a paciência, a tolerância com o erro de arbitragem é terrível. Aliás, se o cidadão brasileiro, cobrasse das nossas autoridades o que a gente cobra de treinador, jogador, lateral esquerdo, cartola, CEO, diretor de marketing e, sobretudo, os árbitros, esse seria um país muito melhor. É o Sport revoltado pelo pênalti marcado a favor do Palmeiras, é o Cruzeiro irritado pela expulsão do Jonathan Jesus. O Vampeta citou aqui Bahia e Santos, na Vila Belmiro também. Assim, você ia mudar o discurso na hora. A marcação bem discutível, né? Bem polêmica. Zubeldia irritado pela expulsão no jogo Atlético Mineiro e São Paulo. O Ramon Dias irritado pelos gols anulados do Corinthians na vitória contra o Vasco. O Carpini, que eu falei aqui da expulsão, achei bizarro. O Carpini estava comemorando o gol. E aí o VAR começou a analisar o Carpini, o chute que ele deu ali, porque tem os suportes ao redor do campo. Ele chutou ali a bola, os suportes, que seja, enfim, e foi a comemoração do Carpini, empatou o jogo ali no finalzinho, eu entendo, né? Então teve tudo isso de reclamação na arbitragem. Com a expulsão do Caleri, né, também teve. Também teve isso, o Zubeldia ficou extremamente irritado.